Pessoal, estamos de volta e agora nós vamos abordar mais um tópico da nossa aula de bem-estar e abate humanitário. Nós vamos falar sobre os indicadores de bem-estar. Bom, então, nós falamos sobre as 5 liberdades e uma das liberdades é manter o animal livre de estresse, né? Estresse, dor, sofrimento e o próprio de estresse. Então, o que é o estresse? Quando a gente fala de estresse, a gente já pensa no estresse. Então, o que é o estresse? Estresse é o conjunto de reações do organismo a agressões de qualquer natureza, seja física, psíquica, infecciosa e outras, capazes de perturbar a homeostase do organismo. Então, esse conceito de estresse ele foi estabelecido por um pesquisador chamado Brum em 1993. Então, essas reações elas vão interferir diretamente com a homeostase do animal. E como que elas fazem isso? Bom, os animais, eles desenvolvem mecanismos de respostas quando a sua homeostasia está ameaçada. E a partir daí eles fazem ajustes fisiológicos ou comportamentais, justamente para quê? Para se adaptarem ao manejo ou ao ambiente adverso. Então, toda vez que a gente muda alguma coisa no manejo, ou que esse animal é transportado, é levado para um outro local, que ele sai do ambiente a qual ele está acostumado na sua rotina, isso vai provocar estresse no animal. Então, o que é o estresse? São justamente essas respostas e ajustes fisiológicos do animal, né, do organismo animal diante do ambiente ou situações estranhas e condições adversas. E o que são essas respostas fisiológicas? Como que o organismo do animal vai responder a esse estresse? Ele responde basicamente de 3 formas. Com elevação da temperatura corporal, então o animal começa a apresentar uma hipertermia, né? Aumento da frequência cardíaca e respiratória, então o animal vai ter uma taquipneia, uma taquicardia, e também vai haver a liberação dos hormônios do estresse, os chamados hormônios do estresse, as catecolaminas, né? A adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Então, quando que isso aqui vai acontecer? Isso aqui vai acontecer toda vez que o animal se depara, né? Venha se deparar com uma situação estressante. Essa situação estressante, que pode ser um estresse ou de curta ou de longa duração, principalmente os estresses agudos, eles vão desencadear esse processo aqui, quando o animal está diante de uma situação, né, que ele desconhece, uma situação extrema. Então, o fator estressante, ele vai agir diretamente, né, a partir do momento que o animal reconhece, o organismo do animal reconhece que é uma situação nova e essa situação provoca medo, né, provoca essa angústia no animal, isso vai agir diretamente, né, o fator estressante vai agir diretamente lá no hipotálamo e levar à liberação do chamado fator liberador de corticotrofina. E esse hormônio ele vai ser levado pela circulação sanguínea até a hipófise. E lá na hipófise, por sua vez, ele vai levar à liberação de um outro hormônio, que é produzido pela hipófise, que é o hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH. Esse hormônio adrenocorticotrófico, ele vai agir, como o próprio nome fala, no córtex, né? E na medula das glândulas adrenais. E vão levar à liberação de outros hormônios, né? Os chamados hormônios do estresse. Quem são? Os corticosteroides, basicamente o cortisol, né? E as catecolaminas, a adrenalina e a noradrenalina. Então, o que a gente está vendo aqui? Que é um mecanismo neuroendócrino, né? Toda vez que o animal se vê diante de uma situação estressante, se vê diante de uma condição adversa, esse mecanismo aqui, que é um mecanismo neuroendócrino, ele vai ser acionado. E quando ele é acionado, ele vai provocar consequências no animal. E essas consequências são justamente o que nós definimos lá para o estresse. São ajustes, são respostas fisiológicas do animal diante de uma condição adversa. Então, ele vai ter aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, elevação da temperatura corporal, associada a essa liberação dos chamados hormônios do estresse. Então, isso vai dar uma, vamos dizer assim, uma descompensada no organismo do animal, né? Claro que o estresse, ele pode se manifestar de várias formas. E os diversos tipos de estresse, todos eles, né, eles vão interferir nesse mecanismo neuroendócrino, eles vão interferir na homeostase do animal. Então, para exemplificar o que nós estamos falando sobre estresse, nós vamos trazer aqui alguns tipos de estresse. Então, primeiro,
O estresse físico, ele pode ser de várias formas. A gente tem o estresse aí ambiental, o estresse térmico, o próprio nome fala, é o estresse ligado a fatores ambientais, a fatores do ambiente que o animal está inserido. Isso pode ser condições climáticas extremas, alta umidade, alta velocidade do ar, principalmente quando o animal está sendo transportado, né, nos veículos de carga, extremos de temperatura, frio intenso ou calor intenso, né, excessiva incidência aí de radiação solar, ventilação também excessiva ou deficiente, ruídos, tudo isso já pode provocar no animal essa desestabilizar, né, vamos dizer assim, a homeostase do animal, comprometer a homeostase e levar à liberação desses fatores. Também, o estresse alimentar, ele é considerado um tipo de estresse físico, a privação de água, a privação do alimento, de maneira que o animal vai ter fome, vai ter sede, né? Então, existem situações que isso vai acontecer e que é preciso que isso aconteça, que a gente falando principalmente do jejum, né, que os animais são submetidos quando eles estão no abatedouro frigorífico, é um tipo de estresse que o animal vai ter e que a gente não vai poder interferir, né? Por quê? Porque esse jejum ele é necessário, justamente para diminuir o conteúdo gastrointestinal e a contaminação na sala de matança. Mas nós temos que manter o fornecimento de água para esse animal lá nas indústrias. Restrição de movimentos, falta de apoio. Essa restrição de movimentos pode acontecer em ambientes, né, fechados, em veículos de transporte, quando o animal está lá no caminhão boiadeiro, o bovino está no caminhão boiadeiro, ou o suíno está lá no veículo, sendo transportado até o abate, até o abatedouro frigorífico, ele não tem, né, espaço físico suficiente para caminhar, muitas vezes para se virar. Por quê? Porque ele está com os seus movimentos restritos. Falta de apoio, quando o animal muitas vezes está num piso escorregadio, né? Quando ele está em um veículo também que ele não consegue se apoiar firmemente, isso vai provocar sofrimento, vai provocar estresse no animal. As injúrias sofridas, aí essas injúrias físicas, né? Um objeto, um perfurante, um prego, um parafuso, algum pedaço aí de madeira que pode ter machucado o animal, e a própria fadiga, porque tudo isso, principalmente quando o animal está tentando se apoiar, está tentando se equilibrar, ele está tentando se adaptar ao ambiente, isso vai gerar um cansaço, porque vai requerer um esforço maior desse animal. Além do estresse físico, ele também pode ter um estresse psicológico, né? Porque o estresse físico está relacionado às questões físicas, né? Aquilo que a gente consegue fornecer no ambiente. Já o estresse psicológico é uma reação do próprio animal a uma condição adversa. É uma reação de medo, de aflição, de ansiedade, né? Diante de um ambiente estranho, e também depende da reatividade desse animal. O que é a reatividade? É como o animal reage diante dessa situação, desse ambiente estranho, porque nós sabemos que os animais eles têm comportamentos, né, naturezas diferentes. Então, tem animais que são extremamente reativos, enquanto outros animais são mais tranquilos. Mas, mesmo esses animais mais tranquilos, eles vão sim manifestar esse estresse psicológico, né? Que é o medo, que é a aflição, que é a angústia diante de um ambiente estranho, diante de uma condição adversa. E por que nós devemos nos preocupar com o bem-estar dos animais, né? Bom, porque o estresse é o principal indicador para avaliar o bem-estar. E o estresse é causa. O estresse não é causa, e sim consequência. Consequência de quê, Lara? Consequência justamente, né, de alguma coisa que está faltando no ambiente daquele animal. Alguma condição, né, que a gente não está oferecendo para o animal manifestar plenamente o seu bem-estar. E quando a gente fala isso aqui, ó, o estresse não é causa e sim consequência, porque alguma coisa alguma coisa ali feriu, né? Foi contra o bem-estar do animal. E quando a gente fala isso, nós lembramos imediatamente das 5 liberdades. Então, a forma mais fácil da gente avaliar é verificando as 5 liberdades. Então, esse animal está realmente sendo bem alimentado, ele está em um ambiente confortável, ele está livre de dor, de sofrimento, né, de doença, ele está livre do estresse, porque muitas vezes esse estresse aqui é que é o difícil. Por quê? A gente está sempre adotando um manejo novo, uma prática nova, e isso vai acabar trazendo algum tipo de angústia para o animal.
O estresse, claro, ele tem muitas consequências, né? Porque ele pode prejudicar a qualidade da carne, né, nos animais produtores de carne. Ele pode fazer com que o animal venha se ferir, venha se machucar, e aí isso vai favorecer a ocorrência de contusões, de hematomas que vão ter que ser retirados no momento do abate. Então, a gente vai depreciar o valor comercial da carcaça, e isso vai prejudicar, né, é um prejuízo que a indústria tem. Mas o estresse, ele vai ser sempre consequência de quê? De um manejo, né, inadequado, ou de um manejo que não pôde ser o melhor manejo para aquele animal. Bom, mas o estresse ele nem sempre é prejudicial para o animal. Tem algumas situações em que ele pode ser considerado benéfico para o bem-estar. Quais são essas situações? São situações normais, fisiológicas, né? Por exemplo, em situações de fuga e que há a liberação desses glicocorticoides, essa liberação desses hormônios é que vai fazer com que o animal se prepare para a fuga, né? Que toda essa energia disponível seja liberada para que a musculatura, né, para preparar o animal para fugir, para correr diante de uma situação estranha. Outro tipo de estresse que é benéfico para o animal, em condições fisiológicas, o parto, né? Nós sabemos que também é desencadeado por um mecanismo neuroendócrino. Porém, existem situações em que não são benéficas, como nós já abordamos algumas e vamos falar de outra agora, que é o chamado estresse crônico, né? Esse estresse crônico ele pode comprometer a saúde dos animais a longo prazo, podendo ocasionar doenças como a baixa imunidade, à medida em que esse animal está exposto frequentemente, né, intensamente a esse tipo de estresse. Pode ocasionar anormalidades, alterar o comportamento normal da espécie, favorecer o desenvolvimento de estereotipias e o aumento da agressividade. Então, esse estresse crônico, na medida em que ele está ali persistente, né, o tempo todo ali no sistema de produção, ele vai alterar, né, a rotina do animal, o dia a dia, e pode, inclusive, diminuir a imunidade do animal e provocar doenças e alterações comportamentais. As estereotipias, gente, são muito comuns. O que é uma estereotipia? O animal passa a manifestar um comportamento repetitivo. Então, isso é comum, né? Aqui em suínos, o animal começa a morder a grade o tempo todo, né? Repetir esse tipo de comportamento. Tá? Então, o animal, quando ele está manifestando esse estresse, tipo assim, essa fadiga, estou cansado, estou injuriado aqui nesse ambiente, ele começa a apresentar alguns tipos de comportamentos, de desvios comportamentais. Né? O animal começa a bater com a cabeça, se está numa baia, se está num ambiente fechado, ele começa a ficar ali andando em círculo, ele começa a morder a grade, né? a porta da baia. Então, são situações que demonstram que esse animal já não está mais confortável, que ele está cansado daquele ambiente. E o desestresse ou diestresse, o que é? É justamente esse estresse negativo, esse estresse intenso, crônico, a qual os animais não conseguem se adaptar, tornando-se, então, causa de sofrimento. Né? Quando que a gente observa isso? Em condições corriqueiras, né, na propriedade, no sistema de produção, que o animal está sempre sendo submetido a esse estresse, e em algumas situações, como o transporte, a chegada até o abatedouro frigorífico, que esse animal passa por uma situação estressante longa, como, por exemplo, a viagem até o abatedouro frigorífico, que chega em alguns animais a provocar fadiga, e em outros animais até mesmo ocasionar a morte, né, desse animal. A gente recebe o animal morto no frigorífico. Então, esse tipo de estresse intenso, severo, ele pode, né, ocasionar até mesmo a morte do animal. Bom, então, como que vai acontecer? A gente vai ver um outro mecanismo neuroendócrino agora. O estímulo estressor, né, ele vai agir diretamente no sistema nervoso central, como nós ilustramos anteriormente no hipotálamo, na hipófise, né, no hipotálamo, a percepção do agente estressor e a organização da defesa biológica. E a partir daí, né, a partir do momento que esse agente estressor ele age no hipotálamo, né, levando à liberação do hormônio, esse hormônio vai agir na hipófise, levando à liberação daquele fator liberador de corticotrofina. E aí ele vai agir diretamente onde? Nas glândulas adrenais, promovendo, então, uma resposta biológica, que ela é fisiológica e ela é comportamental.
E a partir da liberação da adrenalina, da noradrenalina e do cortisol, é que o animal vai ter aquelas alterações fisiológicas visíveis que nós falamos. Quais são elas? O aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da temperatura corporal, né? Só que se esse estresse ele for contínuo, se ele for crônico, o que vai acontecer? Esse animal vai estar sempre com a sua homeostase comprometida. Ele vai estar sempre com a sua homeostase alterada. E se isso for prolongado por muito tempo, o animal vai entrando em uma condição tão estressante, tão estressante, que passa a um estado pré-patológico. Até então que ocorre o desenvolvimento da patologia. Ou seja, se esse estresse ele for realmente um estresse prolongado, pode levar ao desenvolvimento de doenças, né, pelos animais, ok? Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação com o bem-estar animal, atender às 5 liberdades, para que não haja esse comprometimento da saúde do animal. Afinal de contas, nós estamos criando animais de produção e nós queremos que esses animais sejam saudáveis. Bom, então, nós vimos que esses mecanismos estressantes, eles vão comprometer o bem-estar do animal, causando desde exaustão metabólica, desidratação, estresse térmico, isso para a gente citar alguns tipos, né, de alterações homeostásicas que nós comentamos, até mesmo a morte do animal. E esse estresse ele pode ter efeitos tanto diretos, né, na saúde do animal, fisicamente, como ele pode ter efeitos indiretos. E claro que para o sistema de produção, isso não é interessante. Por quê? Porque toda vez que o animal está estressado, isso vai resultar em perdas para o sistema de produção. Porque o animal estressado, o animal que está sob um estresse prolongado, ele vai ter as suas características comprometidas. Ele não vai comer tão bem, ele não vai beber, ele não vai descansar. E isso vai prejudicar o quê? O seu desempenho, né, no sistema de produção. Então, nós podemos ter, além desse desempenho do animal comprometido no sistema de produção, nós podemos ter perdas diretas, não é? Quando a gente observa esses animais lá no abatedouro frigorífico, nós temos perdas por contusões, por hematomas, por fraturas, por luxações. No caso de suínos, a gente ainda tem um defeito que é bastante comum, chamado de salpicamento, né? Que vai depreciar o valor comercial da carcaça e dos cortes cárneos. Então, esse efeito direto, por quê? Porque a gente observa esse defeito fisicamente lá no animal, lá na carcaça do animal, tá? E nós temos os efeitos indiretos. Quais são esses efeitos indiretos? As síndromes associadas a carnes anormais, que vão resultar em carnes anormais. A síndrome DFD, Dark, Firm and Dry, né, escura, firme e seca. E a PSE, Pale, Soft and Exudative, pálida, flácida, né, no sentido de mole, não tem a consistência normal. E exudativa, que é uma carne que perde muita água, né? E essas carnes anormais, elas vão resultar em quê? Alterações organoléticas e sensoriais na carne. A carne não vai ter o seu aspecto normal, a sua cor normal, né? Ela já não vai ser mais tão atraente para o consumidor. E isso tudo veio de onde? Veio de uma condição estressante que o animal foi submetido antes do abate, ok? Então, nós vimos aqui como que o estresse altera, né, todo o funcionamento do organismo do animal. E qual que é o nosso papel? Nosso papel é promover o bem-estar do animal, tanto no sistema de produção, como nos momentos que antecedem o abate desse animal, justamente para que a gente possa não só respeitá-lo, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista de ter mesmo bem-estar enquanto esse animal está vivo, mas também de ter carne de qualidade, ok? Pessoal, nós vamos ficando por aqui, nós voltamos no próximo bloco.